pelas rádios web Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona e também pelo site do jornal Educação Gazeta Valparaibana. Hoje, com a apresentação do jornalista Filipe de Souza, a mediação do professor Loriel Rocha, tendo como convidados especiais de hoje o Luís Filipe de Orlans e Bragança, sobrinho do Luís Gastão de Orlans e Bragança, homem que, se o Brasil fosse uma monarquia, seria hoje então o imperador da nossa nação. O Luís Filipe se formou em Administração de Empresas pela Fundação Álvares Penteado em 1901, fez mestrado em Ciência Política em 1993 pela Stanford University, nos Estados Unidos, e MBA pela INSEAD, na França, em 1997. Ele trabalhou em diversas áreas, trabalhou na área de planejamento financeiro da companhia de Saint-Gobain, nos Estados Unidos, por 3 anos, até 1996, seguido de mais 3 anos no Banco de Investimentos JP Morgan, em Londres, e também no Banco de Investimentos Lazard Perez, em Nova York. Temos também connosco hoje Otávio Fuguri, que é administrador de empresas, formado em 1995 pela EAS, Fundação Getúlio Vargas, é executivo de carreira no mercado financeiro, ocupou o cargo de gerente de tesouraria e câmbio do Citibank entre 1995 e 2002, é diretor superintendente de renda fixa e câmbio do Merrill Lynch entre 2003 e 2007 e também do Lehman Brothers em 2008. De 2010 a 2012 foi sócio-gestor da Mauá Secular Investimentos e hoje continua ativo no mercado financeiro, administrando o seu próprio fundo de investimentos. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Sr. Luís Filipe de Orlans e Bragança. Boa noite, Sr. Otávio Facuri. E boa noite, Professor Loriel. Com a palavra agora com o Professor Loriel Rocha para a introdução dos temas. Sejam todos muito bem-vindos. Feliz programa e muito obrigado por atenderem ao nosso pedido. Boa noite, Felipe. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Luís Filipe. Boa noite, Otávio. Muito obrigado pela presença de vocês. Bom, na semana passada, na República, nós tivemos a presença da Procuradora do Distrito Federal, Bia Kicis, e de Cláudio Tonelli, ambos organizadores do Conclave de Brasília para a Democracia, né? Resultou daquele programa, eu recebi pessoalmente mais de 100 e-mails falando do programa. O público gostou bastante e me solicitaram, né? Isso para nós é uma satisfação muito grande. Solicitaram a continuidade dos assuntos relacionados ao conclave, né? Então, aí eu entrei em contato com a Lilian Goulart e o pessoal dos organizadores do conclave, e o Hugo Roche sugeriu, então, trazê-los, porque vocês serão também palestrantes lá no conclave de Brasília, né, que vai acontecer em abril, né, se não me engano, no final de abril. Então, para nós é uma honra recebê-los e vamos dar continuidade a um outro tema, evidentemente é um outro programa, então nós vamos focar em alguns outros temas que, além de serem a especialidade de vocês, né, são temas muito atuais. Eu queria começar nosso programa, enfocando 2 temáticas específicas, porque vocês dois, tanto o Luís Filipe quanto o Otávio, fazem parte de um movimento civil brasileiro, né, que é o movimento Acorda Brasil, é um movimento apartidário. O nome do conclave, por sua vez, chama-se Conclave de Brasília para a Democracia, né? E o conclave tem várias linhas temáticas que ele vai abordar. Uma dessas linhas é exatamente a proposta da democracia e a proposta da república, a proposta do federalismo, que esses temas hoje, dentro da política brasileira, não só dentro da política brasileira, né, mas da política mundial, a palavra democracia, ela é muito utilizada. Entretanto, como sinônimo de coisa boa, né, utilizado como sinônimo de coisa boa. Entretanto, nós, que sabemos muito bem o significado da palavra, e a maioria das pessoas não sabem, sabemos que não é bem assim.
né? Então, o que eu penso? Seria interessante nós abrirmos o programa trazendo uma discussão do que das diferenças básicas entre democracia e república, e depois um ponto importante, já que vocês dois fazem parte de movimentos cidadãos, né, apartidário, para nós também trazermos uma diferenciação e um conhecimento maior à população do que é de fato o movimento de cidadania apartidária e as diferenças que existem entre um movimento de cidadania apartidária, ou seja, um movimento espontâneo, e dos chamados movimentos organizados de massa, de agitação de massa, que são movimentos promovidos por sindicatos, por partidos políticos e que sempre foram o sustentáculo de movimentos revolucionários, né? Por quê? Hoje, a população brasileira, desde 2013, de fato, criou uma mobilização em massa absolutamente espontânea e que muitos partidos políticos tentaram se apropriar de um movimento espontâneo que a população brasileira, que emergiu da população brasileira, e a população vem categoricamente rejeitando essa interferência política, né? Entretanto, houve alguns indivíduos que participavam de movimentos de massa e esses indivíduos acabaram aceitando a influência, o direcionamento de apoio de um partido A, B ou C. Isso ocasiona um problema muito grande, né? Então eu penso que nós temos que, entre outras coisas, discernir, né, trazer essa clareza para a população, que primeiro, que a população dentro de uma república tem sim o direito de se organizar e de se manifestar espontaneamente. Entretanto, a democracia não admite que a população se manifeste. A democracia só admite movimento social, que ela chama de movimento social, desde que este movimento seja um movimento de massa promovido por sindicatos ou por partidos políticos, né? Então eu penso que para a abertura do programa, esses dois temas são fundamentais. Luiz Felipe, eu queria que você começasse trazendo para nós a diferença, efetivamente, dentro da palavra democracia, como os gregos concebiam, e como a gente fala hoje, né? Essa diferença clara, notória e distinta entre democracia como algo positivo, e na verdade não é uma palavra extremamente negativa, porque ela está ligada a uma ideia, a duas coisas principais. Primeiro, a uma ideia de estatização. E o Otávio é um homem que militou dentro do mercado financeiro, você também, Luiz Felipe. Então, a gente verifica que para haver um desenvolvimento de fato real, econômico, dentro de um país, o país não pode ter uma cultura estatizante, uma economia estatizante, né? Porque isso é exatamente o inverso da proposta de crescimento real, né? Por outro lado, isso é exatamente a proposta da democracia. A democracia visa precisamente estatizar cada vez mais a economia e controlar toda a vida da sociedade. Essa é a razão pela qual os partidos políticos brasileiros falam tanto em democracia e absolutamente não utilizam a palavra república. Aliás, a palavra república ela foi banida. O Brasil chama-se república, tem o nome de república somente no nome. O Brasil, desde o momento que o imperador Dom Pedro II foi deposto, o Brasil nunca foi república. Houve uma imitação da palavra república baseado no governo americano, mas, exceto essa imitação inicial, o Brasil nunca desenvolveu república, né? O Brasil foi aprimorando cada vez mais o seu espírito estatizante e hoje talvez nós chegamos, se não chegou no auge do colapso, talvez chegaremos em muito pouco tempo. Enfim, essa é uma abordagem inicial, assim. Aí, Luiz Felipe, está consigo agora a palavra. Obrigado, L'Oreal. Boa noite. Boa noite, João Felipe. Boa noite, Otávio. Muito obrigado por estar me recebendo aqui nesse programa. Muito boa noite aos ouvintes. Esse tema de república e democracia é um dos que eu mais gosto exatamente pelo fato de ele ser polêmico. E ele é polêmico porque ele se tornou polêmico com a evolução semântica da palavra.
Então, temos que resgatar um pouco dessas definições clássicas antigas para entender qual era o intento original. O conceito de república, por exemplo, é um conceito um pouquinho mais moderno, de res publica, de coisa pública. E ao que ofere essa definição república? Ofere ao Estado de Direito, ou seja, a regulamentação por leis. Quem governa são as leis, não são as pessoas, não são nada destituído de encarnação. As leis são neutras, são cegas, são justas. Aliás, os gregos associavam o termo Estado de Direito, ou governo de leis. Existia uma deusa, chamava-se Eunomia, e era a deusa das boas leis. E o intento inicial da criação do Estado de Direito na Grécia Antiga, por ironia, foi por quem hoje é considerado o pai da democracia, foi Solon. E Solon expandiu a participação do povo no sistema eleitoral da Grécia Antiga, mais especificamente de Atenas. Ele, na época, ele queria criar a eunomia, ele queria criar as boas leis, mas Solon falhou. E o que aconteceu? O resultado foi que ele criou o populismo, que hoje acreditamos, tem o termo exato, seria democracia. Na sequência do governo, da tirania de Solon, um primo de Solon sobe ao poder e ele era o Pisistratus. E Pisistratus nada mais foi do que um populista idêntico aos populistas que existiram no século XX, estão existindo hoje no século XXI. Usava mitologia para subir ao poder no ombro do povo, etc. Então, temos que resgatar um pouquinho desse intento original, porque o que vemos é o seguinte: num Estado de Direito, numa res pública, numa situação de eunomia, o que prevalece? Prevalece que o governo ele é limitado por leis. Ele não pode ultrapassar as barreiras, as limitações impostas pelas leis. Os poderes também, os poderes que regem uma república ou um Estado de Direito, são monitorados, eles têm pesos iguais, então existem freios e contrapesos, né? E instituições são as mais independentes possíveis. Aliás, a competição livre entre as instituições em um Estado de Direito é o que causa a limitação natural dos poderes. Então, por consequência, quando você tem uma situação de eunomia, uma situação de Estado de Direito, você tem um Estado com governos estáveis e duradouros, com liberdades individuais respeitadas. E então esse seria o ápice da evolução da humanidade, é viver dentro de um Estado de Direito. O Estado de Direito não é uma coisa fácil de se conquistar. É uma coisa, você tem que trabalhar com muito afinco, além disso, tem-se que monitorar a todo momento, né? Uma coisa que exige vigilância constante. No entanto, é o mais estável, duradouro e próspero das organizações humanas. A contrapartida de um Estado de Direito é o oposto. E, infelizmente, o termo que temos que lidar com esse termo hoje em dia é o termo democracia. Por quê? Porque numa democracia, o que vale não são as leis, o que vale é o dito da maioria, é a vontade da maioria. E quando a maioria é que manda, o governo torna-se ilimitado. E a maioria, ela é muito volátil. A opinião pública, ela é volátil, ela não é sempre, não tem uma pegada, ou seja, uma durabilidade, uma constância ao longo do tempo. Então, a violação das leis e a violação das liberdades individuais é uma constante. Então, a instabilidade e a transitoriedade de um governo democrático é uma característica nítida de democracia. E como existe um certo apoderamento dessa palavra democracia, que na minha concepção, resgatando o intento da definição clássica, nada mais é. Democracia, no meu dicionário, equaciona com populismo. E quando os governos que se dizem democráticos e que querem aplicar a democracia, nada mais estão fazendo do que violando leis em nome da maioria. E é exatamente essa a definição das tiranias antigas da Grécia Antiga. Eram todos tiranos, um poder absoluto, eternamente fadados a repetir esse erro mais uma vez, em cair na história da democracia. O Luiz, antes do Otávio entrar, eu queria fazer uma consideração aqui nisso aqui que você colocou. Por exemplo, nós temos diariamente, a mídia coloca assim inúmeras palavras. Por exemplo, democratizar a mídia,
democratizar o acesso à informação, democratizar o acesso à saúde, democratizar o acesso ao transporte. Né? Então, a palavra democracia hoje ela virou mais do que um clichê, ela é quase que um abre-te sésamo para tudo, tudo, tudo. E as pessoas acham que o governo está falando uma coisa muito boa. Né? Por trás disso existe uma coisa extremamente nefasta e perniciosa, que é precisamente a interferência direta na produção livre dos empresários. Né? Então, as pessoas não entendem por que democracia é uma coisa negativa. Você está falando assim, sistema de leis. Vamos falar o seguinte. O que é o governo da maioria? Vamos dizer que todos nós somos cristãos, né? E existe uma minoria que não é cristã. Então todos os cristãos resolvem que vão matar quem não é cristão. Muito bem, isso é democracia. Então, a maioria resolve que vai matar aquela minoria, pronto, está autorizado democraticamente. O que é uma república? Uma república é o seguinte, você tem 80% da população que é cristã, né? 10% da população que não é cristã, 5% que é evangélica, por exemplo, que é islâmica, por exemplo, e 5% que é ateia. A república não te permite matar a população que está em minoria. Essa é a grande diferença. E uma coisa que a democracia faz ad eternum, ela ejeta leis o tempo inteiro, né? Ela legisla. O brasileiro sequer entende, essa é uma diferença substancial, por exemplo, entre o Brasil e os Estados Unidos. Vocês moraram nos Estados Unidos, sabem muito bem o que é isso, né? Hoje, qualquer lobby dentro do Congresso Nacional, o político começa a criar uma sequência de leis porque ele foi eleito pela maioria. Bom, o povo não botou o político ali, por exemplo, então esse discurso de que a maioria te elegeu e você entrou ali dentro, em primeiro lugar, que não é verdadeiro, porque o nosso sistema de representatividade no Congresso, somente 10% das pessoas que nós votamos, de fato, chegam ao Congresso. O resto é aquela distribuição partidária. Então, indivíduos absolutamente incompetentes tomam o Congresso Nacional o tempo inteiro. De gente que o povo votou diretamente, que teve voto para chegar lá, é 10%. Por conseguinte, 90% do Congresso Nacional não representa o Brasil. Isso já é um absurdo, uma pantomínia, que só é possível numa república, numa democracia. Numa república isso é impensável, por exemplo. Então nós temos uma série de coisas absolutamente graves e que os políticos vão utilizando esse discurso de democracia, democracia, democracia cada vez mais e efetivamente as pessoas não têm a menor ideia do que está em pauta. Mas o que está em pauta, resumidamente, se eu estiver equivocado, gostaria que vocês me corrigissem, é isso. Né? Muito resumidamente é isso. Na República, primeiro, o Estado não pode produzir leis ad eternum e o tempo inteiro. Ele tem um limite, né? Mesmo, e os representantes são eleitos. Né? Então, numa democracia, não. O Estado, além de poder emitir leis o tempo inteiro, fabricar leis, o Brasil produz mais de 5 mil leis por ano. Quem dá conta de uma coisa dessa? Então, mesmo que você seja uma pessoa absolutamente legal, moral e ética, dada a quantidade de leis que o Brasil tem, se o governo quiser te pegar, ele te pega, porque em alguma dessas leis você estará cometendo uma ilegalidade e você pode ser preso a qualquer momento. Né? É por isso que é impossível o povo lidar com um ambiente democrático, porque tudo que um ambiente democrático não é respeitoso. Né? E ele é feito exatamente para ir constrangendo o cidadão de tal forma que o cidadão torna-se, num tempo futuro e não muito futuro, refém do Estado. Uma outra coisa que uma república não permite que se faça e que as democracias permitem, né? Você não pode tomar posse de patrimônio privado das pessoas. O Estado não pode se apropriar. Por exemplo, existe uma coisa na Constituição americana que a brasileira não tem de jeito nenhum. Né? Os americanos, quando os pais fundadores da nação criaram todos os estados americanos, existe uma cláusula ali, que eu não me lembro mais qual é, mas a Constituição americana tem 7 cláusulas só. Né? Então, numa dessas cláusulas ali, se o governo americano quiser criar um outro estado, ele não pode tirar, ele pode ampliar o tamanho dos Estados Unidos.
como por exemplo foi para o Alasca, foi para o Canadá ou qualquer coisa do gênero, ou ampliou para a Flórida, mas ele não pode vamos pegar o estado de Washington e o estado de Wisconsin, tirar uma área daquele estado e criar um outro estado, igual o Brasil faz. Quando o Brasil resolveu criar mais um estado no Mato Grosso, ele pegou o Mato Grosso e fatiou. Quando ele quis criar o estado do Tocantins, ele criou o estado do Tocantins e fatiou o Goiás, e assim sucessivamente. Isso, por exemplo, a República nos Estados Unidos não pode fazer. Isso é um exemplo claro, né, de não interferência, ou seja, nem o governo americano pode apropriar-se, porque o governo americano não é dono da terra americana. Isso é uma visão completamente diferente do que nós temos no Brasil. Você veja, há pouco tempo atrás, o governo do PT tentou passar e não passou graças ao Eduardo Cunha, que tem N defeitos, mas muitas coisas ele blindou, exatamente aquele projeto de lei 8.000, não sei das quantas, em que permitia que o governo desapropriasse propriedades particulares para dá-las para movimentos sociais. Ou o maior absurdo ainda, se você faz parte de um movimento sindicalista, você pode chegar dentro de uma casa, dentro de um apartamento, dentro de uma fazenda, aquela fazenda, invadir a fazenda, tomar a fazenda. E o proprietário da fazenda não pode te processar. O proprietário não pode nem recorrer à justiça. Bom, então isso é uma forma absolutamente clara e evidente de distinções notórias. Então, na minha opinião, a democracia é um sistema criminoso. Criminoso. Ele é um sistema de esquerda, que a esquerda foi adotando e foi aprofundando. E o Brasil, republicano, antes de existir a palavra república, dela está fundamentada, o Brasil foi, de fato, aprofundando essas táticas, que eram as táticas de esquerda, e hoje, de fato, nós somos uma democracia num sentido pleno do termo e num sentido bem negativo. Né? Otávio, então, agora já encerrei aqui. O que você poderia nos falar sobre? Oi, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Loriel. Boa noite, Felipe. Boa noite, Luiz Felipe. Realmente, assim, depois de ouvir o Luiz Felipe falar, sobra muito pouco, né, para falar, porque a visão acadêmica, a visão das corretas definições, ele já passou. O que eu posso passar efetivamente é a minha experiência de ter morado nos Estados Unidos, como vocês estavam mencionando. A principal diferença que eu vejo no governo republicano, na República, né, que é os Estados Unidos da América, se você olhar a Constituição Americana, ela não é uma carta que basicamente dita deveres e direitos do cidadão como um todo, né? Ela existe mais para limitar o poder do Estado. Propriedade que são ligados ao indivíduo, né? O direito a se defender. Os direitos que a Constituição brasileira lista são direitos que, na verdade, implicam em obrigações e ônus para uma sociedade toda. Né? Então, a Constituição americana não propõe isso. Ela propõe dar ao indivíduo o direito dele viver e se proteger e ter sua propriedade para que ele possa produzir, o indivíduo possa determinar o seu futuro. E o resto da Constituição americana, ela basicamente trabalha para limitar o Estado, para o Estado não ser tirânico e não tomar desse indivíduo o fruto do seu próprio trabalho. E no caso da nossa Constituição, a gente tem lá uma série de direitos, uma série de deveres que o Estado tem, que por força dessas cláusulas o Estado não consegue nem diminuir de tamanho, porque precisa sempre tributar cada vez mais para poder atender a todos esses direitos. E você tem isso o que a gente tem, Loriel, é exatamente isso que você mencionou, uma crescente democracia nesse sentido pejorativo, nesse sentido real e negativo da palavra, onde o indivíduo está cada vez mais sendo escravo, né, de um Estado que representa, não é nem mais, eu diria para você, a vontade da maioria, porque as massas, nesse caso, elas até são, né, manipuladas para votar como você mesmo disse, em votar. 90% dos nossos governantes nem representam o povo mesmo. E na mão de uma classe política dominante, que é como se fosse uma oligarquia mesmo. É praticamente uma oligarquia, né? E a democracia que a gente vive, ela é basicamente um socialismo. Eu não sei se, depois do que o Luiz falou, eu acho que minha colocação é basicamente para dar esse diferencial, e eu acho que isso precisa ser
precisa ser explicado, a gente precisa trabalhar para divulgar, para as pessoas conhecerem isso, como o Luiz falou, e aproveitar esse momento de mudança, esse momento onde as pessoas estão indo para a rua demonstrar sua indignação, para aproveitar para educar as pessoas e demonstrar e traçar os caminhos, né, e debater sobre os caminhos para a gente reverter esse quadro e colocar o Brasil, direcionar o país em vias de voltar a ser uma república, né? A gente nunca foi república, a gente era, na verdade, voltar a ser um país de economia liberal, que volte a dar ao indivíduo a atenção que merece, né? O Império tinha isso, como o Luiz falou, isso deixou de ser verdade depois da proclamação da república, e colocar o país no caminho de ser verdadeiramente uma república. Isso aí é verdade. Agora, o Luiz Felipe, porque, por exemplo, quando você colocou que na Grécia já existia a tirania e a ideia de uma república, mas mesmo na Grécia nós não tínhamos e nunca tivemos, esse é um fenômeno do século XX e o Brasil especificamente é especialista nisso. A democracia, o rico na Grécia, um patrício, um nobre, ele não se apropriava do patrimônio de outro nobre. Porque se ele fizesse isso, pronto, estava estabelecida a guerra do alecrim com a manjerona. Né? As democracias modernas, todas elas se notabilizam em apropriação de patrimônio. Né? Você pega de um para dar para outro. E de forma que você vai criando um tipo de oligarquia política e financeira. Você veja, o Estado, a indecência que existe entre você tem um deputado, o deputado tem uma empresa, aquela empresa faz uma licitação para o governo, quem sustenta, o dinheiro que sustenta o governo é o dinheiro do contribuinte, isso significa que a empresa do deputado enriquece não pelo seu trabalho, pelo seu esforço pessoal, mas ela enriquece porque ela está mamando literalmente nas tetas do governo. Né? E quem é que está fazendo o enriquecimento da empresa do deputado? O contribuinte. Né? Então, esse esquema vicioso, você fala, os brasileiros mentiram tanto sobre a história do Brasil, eles mentiram tanto sobre a história de Portugal, que às vezes eu fico me perguntando se de fato o Brasil existe. Eu tenho, às vezes, alguma dúvida. Tamanha mentira que eles contaram. A estrutura da coroa real portuguesa nunca funcionou dessa forma. Nunca. Um nobre nunca tomou posse do patrimônio de outro nobre. Isso não existe em nenhum contexto. Nem na história portuguesa, nem na história espanhola. Isso nunca existiu. Então, o que a República Brasileira vai criar, depois da deposição de Dom Pedro, é algo completamente anômalo. Completamente anômalo. Então, ficamos nós, cada vez mais trabalhando, pagando impostos, essa elite política, né, juntamente com uma oligarquia, que também aqui é diferente, os ricos brasileiros dos ricos americanos. Os ricos americanos ficaram ricos e eles não são ricos porque eles vivem de licitação do Estado. É bem diferente. Né? O rico brasileiro, não. Então, hoje, qual é o cenário que nós temos no Brasil? Não sei se vocês concordam com isso, mas a minha visão é: o rico, as empresas ricas, vivem de licitação. O sonho da classe média é que o filho seja funcionário público. E o sonho do pobre é viver de Bolsa Família. Quer dizer, todo mundo vive às custas do Estado? Esse é o cenário que a gente tem hoje no Brasil. Né? Um país com 18 mil sindicatos, nenhum país do mundo tem uma coisa dessa. Então, o colapso no sistema político, econômico, social do Brasil é iminente. Não tem como não ser. Né? Porque ao longo desses 100 anos de república, a coisa acentuou-se brutalmente. Né? E nos últimos anos, no governo especificamente do PSDB e do PT, isso foi elevado às alturas. Todos, que não é objeto do nosso programa hoje, mas o nosso público merece saber, todos os governos, Getúlio Vargas, por exemplo, todos os governos da República foram estatizantes. Tem alguns que são emblemáticos. Com Juscelino, por exemplo, que as empreiteiras adquirem um status e uma riqueza que nunca tiveram antes. Foi com a construção de Brasília. Né? Então, isso é uma coisa pontual. Não havia essa oligarquia ligada à construção civil. Né? Então, isso é um fenômeno recente. Brasília tem 50 e poucos anos. Né? E é um fenômeno que nós vimos que tem efeitos catastróficos. Isso, evidentemente, vai desde Juscelino num crescente e hoje chegou ao ponto que nós temos.
né, em que está todo mundo aí preso, os homens, os donos das maiores construtoras do Brasil. Quer dizer, que problema é esse? De onde que esse problema vem? Por que esse problema acontece? Exatamente por conta da ideia de que o Brasil tem que ser uma democracia. Não, tudo que o Brasil não precisa ser uma democracia. O Brasil precisa ser uma república, onde o rico tem que ficar rico pelo esforço dele mesmo, né? E a classe média tem que querer parar de prestar concurso público para virar funcionário público para aposentar com 100%. Enquanto esse conceito, o pobre não tem o direito de querer exigir tudo do governo, de comida a gás. Isso não existe. Isso é um colapso geral. Não é? Porque no bojo de tudo isso, quem é que está pagando? Porque o rico não paga imposto, né? Ele é liberado de todos os impostos. O pobre não paga imposto. E depois vem a doutora Marilena Chauí falar que odeia a classe média. Não é? Então, o Brasil é uma pantomínea. Isso não vai dar a bom termo. Né? Então, essa questão, como é que nós vamos consolidar? Penso que nesse momento o movimento civil é extremamente importante, porque todos os poderes da República estão conspurcados. Nominalmente eles existem, igual o Luiz Felipe falou. O que é uma república? É quando os poderes funcionam independentemente. Você fala, o judiciário funciona. É claro que não funciona. Quem determina todos os ministros do Supremo é o presidente da República, por exemplo. O presidente da República, o executivo tem o poder de comprar o legislativo com um mensalão, que vem desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu a reeleição comprando todos os deputados. Então, como é que o Congresso Nacional funciona? Se o Executivo tem, sob a sua batuta, nem o imperador tinha o poder. Não é um poder moderador, é um poder absolutista. Porque ele manda no Judiciário e ele manda no Legislativo. Então, nós temos somente uma formalidade republicana. Não há independência nenhuma dos três poderes. Isso é uma mentira, é uma absoluta mentira. E o povo vem sendo enganado nessa mentira. É dramático o momento que o Brasil vive. É muito dramático. Loriel, sim. Isso que você mencionou, se você for analisar a Constituição de 88, ela não foi uma Assembleia Constituinte. A Constituição de 88 foi escrita por um Congresso Constituinte. Os próprios legisladores, deputados, escreveram a Constituição. Nós não elegemos delegados para escrever a Constituinte. Exato. A Constituinte foi um Congresso. Então, eles legislaram para eles mesmos. Exato. Os deputados, que eram os legisladores da época, se reuniram e escreveram a Constituição. Lógico, teve assessorias diversas, mas os signatários eram os próprios legisladores. Então, nós não tivemos, acho que a nossa última Assembleia Constituinte foi na década de 50, se eu não me engano. A nossa Constituição de 88 foi escrita por um Congresso Constituinte. Ela não foi escrita por uma Assembleia que o povo elegeu para isso. Então, já começa por aí, né? Isso. O problema de hoje. E o que você está mencionando em relação à constante democratização no mau sentido, ou a socialização da economia, isso eu gostaria de ressaltar que, na minha opinião, isso é uma tendência até global. O que vem acontecendo, o que aconteceu com o Brasil nos últimos 100 anos, e a gente está cada vez mais, entre aspas, socialista, isso tem acontecido, inclusive, numa economia forte como a economia americana. Se você for ver, depois da Segunda Guerra Mundial, e depois da década de 70, que nós tivemos a crise do petróleo, cada vez mais a economia americana vem sendo puxada, né, para, digamos assim, a democracia socialista. Em 2008, quando houve a crise, qual foi a solução que o governo americano deu para a crise? Vamos democratizar, vamos socializar o problema. A fórmula que o capitalismo oferece para uma economia que está para maus investimentos ou para apostas feitas de forma errada, chama-se falência, chama-se concordata falência, e o governo americano não permitiu que houvesse a falência, não permitiu que desinsuflassem as bolhas da forma que o capitalismo lida com maus investidores ou com maus tomadores de risco. Porque no verdadeiro economia, modelo meritocrático, o sujeito faz um mau investimento, ele arca com um prejuízo. E não foi o que aconteceu. Nós tivemos uma enorme bolha que foi inclusive insuflada pelo governo, né, com as agências de fomento às hipotecas, e quando houve o estouro, o que aconteceu? No primeiro sinal de que haveria uma quebra, né, quando foi a quebra da Lehman Brothers, que foi o banco onde eu trabalhei, o governo entrou, salvou todo mundo. Fez um pacote, socializou o problema, democratizou o problema, e naquela época tinha-se um governo republicano nos Estados Unidos. O governo era do
do Bush filho, mas ele optou por uma solução democrática, uma solução com muito mais cara de Obama do que com cara de republicana, né? Uma solução muito mais com cara de que um partido democrata faria. Vamos salvar todo mundo, levantaram quase 800 bilhões de dólares do Tesouro Americano para oferecer de garantia, e entraram em todos os bancos que estavam com problema, fornecendo crédito barato, né? E foi assim que foi resolvido o problema. Hoje nós temos a economia americana parcialmente recuperada, em parte, né? Porque a participação do Estado na economia americana aumentou grotescamente, e a quantidade de americanos hoje que está lá no Bolsa Família deles, né? Que é os food stamps, né? O Vale Cesta Básica lá, já tem mais de 50 milhões de pessoas hoje. Deve ter entre 60 e 70 milhões de pessoas que já vivem do food stamps, e auxílio-desemprego tem mais umas 50. Então a gente tem essa tendência, ela está sendo verificada nas economias que tiveram historicamente sucesso, dado o seu nível de empreendedorismo. O americano teve sucesso na década de 80, 90, com seu empreendedorismo, mas ao mesmo tempo a estrutura social, né, a economia cresceu. O lado democrático, socialista da economia cresceu em paralelo, e hoje você vê que ele está engolindo o outro setor, o setor privado, né? Hoje a participação pública, a participação do Estado no PIB americano dos repasses, né, de dinheiro do contribuinte para os repasses, né, as transferências de renda, são muito maiores. Então eu só queria deixar o que nós estamos sofrendo no Brasil é mais intenso, porém é uma tendência que se observa na Europa, você tem isso, a participação estatal no PIB de todos os países do mundo, ela cresceu de 20, 30 anos para cá. Isso é sinal claro de esgotamento econômico de produção, digamos assim. É um sinal de que a gente está prestes a entrar talvez num momento de ajuste de contas, não só como a gente está tendo o ajuste nosso aqui, vamos ter que ajustar nossas contas, mas isso mostra que a gente talvez tenha esse ajuste acontecendo em outros países do mundo em breve. Otávio, desculpa interromper, L'Oréal. Acho que o ponto que o Otávio está levantando, eu acho extremamente importante, de definição do sistema econômico, porque, mais uma vez, a gente tem um erro aí de definir o que está acontecendo, não só no Brasil, mas também no resto do mundo. Então, o que eu gostaria aqui de propor, eu tenho um outro tema que eu quero resgatar um pouquinho que aconteceu antes na conversa, que é um ponto também muito importante que foi comentado aqui, que é exatamente como que o Estado se apodera de poder fazer tudo quando ele se autoimpõe a obrigação de defender um direito do cidadão. Então, por exemplo, o Estado cria um direito do cidadão. O cidadão tem o direito a repouso, ou o cidadão tem direito à greve. Então, basta um desses direitos. Mencionei aqui 2, tá? Que por acaso estão na nossa Constituição. E tem vários. Eu tenho na minha lista aqui, tem mais de 20 desses tipos de poder. Basta um desses para você criar um Estado tirânico. Como que isso? Imagine, por exemplo, o direito de greve. Como é que você vai criar um Estado tirânico dando a ele a obrigação de fazer respeitar o direito de greve? O Estado, com esse direito na Constituição, ele tem que monitorar empresas, ele tem que averiguar a empresa, entrar dentro da empresa e avaliar se tem direito, se o direito de greve está sendo respeitado ou não. Ele tem o direito de vasculhar as suas contas privadas, as suas comunicações, para ver que não há cerceamento da comunicação, para garantir o direito de greve. Então, imagine o seguinte, que basta um desses pequenos direitos auferido ao Estado, que você pode criar um Estado tirânico. É por isso que, na Constituição dos Estados Unidos, os direitos que foram auferidos ao Estado era de proteção ao indivíduo e não de dar obrigações ao Estado para fazer pelo indivíduo. Então, essa que é a grande diferença, essa é uma grande coisa extremamente importante aqui de comunicar. Então, o Estado, ele é o grande aliado da sociedade civil. Essa que é o vínculo que no Brasil não existe. Exatamente porque o Estado ele é obrigado a fazer uma série de coisas pelo indivíduo. E para ele fazer isso, ele cria um Estado totalitário contra a sociedade civil. Então é exatamente
nuance que precisa ser mais bem comunicada. Então, não sei se esse é o primeiro programa de rádio que a gente está falando sobre isso, mas é um conceito extremamente importante. A outra coisa que eu queria já tocar é na definição do modelo econômico, porque vamos lembrar, na Constituição de 34, nós já criamos um Estado socialista. Na Constituição de 34, nacionalizou-se o subsolo. Então você compra uma casa hoje, o teu subsolo não é seu, você só tem aquela superfície. E mesmo assim, você tem aquela superfície dado algumas condições. O que antes era você perdeu a propriedade do seu subsolo em 34 e esses direitos de propriedade do brasileiro foram lentamente corroídos até o ponto que em 1988 na Constituição ele se tornou completamente violável. Então agora cabe ao Estado determinar se você tem aquele direito de propriedade, dependendo da circunstância. Se houver não estiver obedecendo à função social, você perde o direito de propriedade. E o que é a função social? Isso é a maioria que vai decidir. A democracia vai decidir o que é a função social. Então você está hoje habitando num ecossistema em que você não tem nenhuma base sólida. Você não tem propriedade plena como ela é oferida em países com Estado de Direito, ou seja, tanto monarquias parlamentaristas ou repúblicas modernas, tem direito de propriedade pleno. Você é dono da sua propriedade, seu subsolo, e ninguém toca, ninguém tira isso de você. Aqui no Brasil, tudo é violável. Tudo é violável, a democracia que manda, a maioria, se quiser tomar a sua propriedade, pode. Então, isso é um grande ponto que tem que se comunicar aqui. A outra grande falácia, dentro desse contexto de definir o nosso modelo econômico, não só pela violabilidade da propriedade privada, mas existem outras características que assustam. Por exemplo, monopólios estatais. Existem monopólios estatais no Brasil. Petrobras é uma delas. Existem 149 estatais no Brasil. É o maior número de estatais de qualquer economia ocidental. A segunda economia ocidental que tem um número alto de estatais é a Inglaterra, com 33 estatais. A Alemanha é a maior economia do mundo ocidental, fora os Estados Unidos, tem 2 estatais. Uma delas é a Bertelsmann, que faz edição da língua alemã, só para preservar a língua alemã. Então você veja o nível bem básico aí em termos de estatização, uma coisa, um direito básico do alemão poder falar alemão e poder ler alemão. É outra visão de como estatizar. Então aqui no Brasil você tem monopólios estatais, você tem bancos estatais que financiam boa parte da economia, aliás, 49%, quase 50% dos depósitos está na mão de bancos do Estado. Você tem centralização da carga tributária e também do sistema político, tudo é legislado em Brasília. Você tem uma alta tributação, controle de preços, você tem direito à propriedade, que eu já mencionei, que é violável, tem a regulamentação trabalhista excessiva, também criada em 34 e só piorou até 88, mais direitos aí em termos no quesito trabalhista. Programas sociais infinitos, e protecionismo, claro, altas tarifas de importação. Então, isso que eu estou definindo, isso não é um capitalismo. Nós não vivemos capitalismo. Isso não se chama capitalismo. O capitalismo não tem isso. O capitalismo não tem monopólio estatal, o capitalismo não tem banco estatal, não tem centralização, não tem alta tributação, não tem protecionismo, não tem programas sociais. Capitalismo não tem isso. Então, quando você vê governos falar o problema é do capitalismo, assim, peraí, mas no Brasil nós não temos o capitalismo. Então, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo agora é o colapso do sistema socialista criado em 1934. Ele chegou ao seu limite de estatização, o seu limite de interferência na economia, o seu limite de interferência na vida de toda a sociedade, o seu limite de tributação. Ele chegou ao seu limite. Agora vai entrar em colapso isso tudo. Por que é colapso? É diferente de um ajuste econômico. O ajuste econômico geralmente é em um setor da economia que gera um ajuste econômico, talvez do sistema inteiro, mas é um setor da economia que está falho, porque ele está com um preço acima do que deveria estar e tem que reajustar seus preços. Mas no questão do Brasil, são todos os setores da economia, porque todos os setores da economia são extremamente regulamentados. Isto não é capitalismo. Então, quando a esquerda fala muito claramente, o problema é do capitalismo, que o capitalismo é que fez isso, que fez aquilo, olha a condição social. Na verdade, nós temos o colapso do sistema socialista. Essa definição precisa estar bem clara na cabeça do ouvinte, que nós vivemos num contexto socialista e esse modelo socialista está se implodindo. Estamos vendo isso a 3,5% que nós caímos em PIB o ano passado,
vamos cair mais 3,5%, 4% esse ano, muito provável que caímos mais 3% o ano que vem. Desemprego nas alturas, a nossa juventude saindo da faculdade vão ter que entrar em uma situação estão numa situação muito precária aí, em termos de primeiro emprego, que eu julgaria que é uma das decisões mais importantes na carreira de qualquer um. Então eu estou correndo para o governo público não tem mais como sustentar nada. Então você está em uma situação de colapso muito similar ao que o leste europeu viveu no final dos anos 80. Então eu só queria colocar isso também em pauta para que a gente possa ir para frente e comunicar também ao ouvinte a nossa real realidade. Não, exatamente, Luiz. A gente nunca foi um capitalismo, pelo menos desde 1934, o Brasil nunca foi verdadeiramente capitalista. Não, o Brasil nunca foi capitalista, né? Não foi mesmo. O modelo de funcionamento do Império era uma coisa, a República, que é um golpe absolutamente terrível, né? Uma das piores coisas que o Brasil poderia ter feito a si mesmo foi criar esse negócio. Mas o dramático, o Otávio e Luiz Felipe, é o seguinte: desde 1934, né, todas as medidas, todos os governos, as soluções que os governos apresentam para sair da crise é sempre mais socialismo, né? Então, esse cenário é um cenário absolutamente apocalíptico, porque, independentemente do partido político, porque também o Brasil nunca teve direita e esquerda, é preciso que isso fique muito claro. O Brasil não tem direita e jamais teve, nem no período militar. O Jorge Bonhausen nunca foi de direita. A direita defende, a direita no sentido clássico, né? Em outros países que são sérios, ela não é patrimonialista, ela defende propriedade privada, ela defende Estado mínimo, ela defende capitalismo e ela defende individualismo. Nós não temos, nós nunca tivemos. Nós nunca tivemos uma Margaret Thatcher, por exemplo. Não, nunca tivemos, né? Então é dramático, de fato, quando você olha para os supostos candidatos a presidente da República, ou a senador, ou qualquer proposta de político que venha, né? Porque daí, penso, vamos deixar isso para um segundo bloco, mas a importância da sociedade civil, nós temos que nos organizar de alguma forma para começar a exigir coisas mais sérias. Porque esses caras, todas as propostas deles é exatamente para estatizar cada vez mais o Estado. Quer dizer, aonde nós vamos chegar? Nós vamos chegar num comunismo absoluto. Absoluto. E, efetivamente, isso é algo tão louco, porque esse é o projeto da República, né? Só que ele vem sendo feito em doses homeopáticas. Esse problema é tão grave que, meu Deus do céu, já se sabe que o comunismo não deu certo em nenhum lugar do mundo, exatamente porque ele tem a proposta estatizante, né? Ele mata todo mundo. Ele mata todo mundo exatamente para fazer com que sobreviva uma oligarquia política e financeira. E para isso ele mata o mundo inteiro, né? Todos os seus. Sufoca o país inteiro. É a realidade que nós estamos vivendo agora. Então, assim, a sociedade tem que entender. E essa gente, inclusive os professores universitários, né, não estão incumbidos de elucidar efetivamente a população. Absolutamente. Então nós vamos ter que nos informarmos mutuamente, sem partidarismos e sem nada. E isso é tão sério que até esse direito, essa suposta democracia negou ao cidadão, né? Quando o cidadão se manifesta, ele é coxinha, ele é golpista, ele apoia o Aécio Neves. Ora, tudo que o Aécio Neves não é um indivíduo republicano, como nunca foi o Fernando Henrique Cardoso, como nunca foi ninguém no Brasil, porque o Brasil não tem direita. Não tem? Enfim, mas esse tema é um tema muito, muito importante, né? A diferença clássica entre república, democracia e capitalismo é um ponto fulcral nisso, porque realmente a gente não consegue entender por que o Brasil está parando, e o governo mente o tempo inteiro, e eles sabem por que o Brasil está entrando em colapso, eles sabem, né? Qual é a solução diante de um fato desse. Na cabeça deles, L'Oréal... Eu diria para você, não só eles sabem, como eu acho que faz parte do plano, né? Chegar nesse ponto. Com certeza. Não tem... Um colapso econômico que pode acontecer, o custo de estatização torna-se muito inferior. Então, ou seja, é muito interessante estatizar para garantir o suprimento de mercadorias. Vemos na Venezuela o que tem acontecido. É exatamente isso. O Estado tomou uma presença
bem, ele mitigou as empresas de fornecerem uma diversidade de produtos. A diversidade, para garantir não somente diversidade, mas agora na questão da Venezuela, até para garantir o básico, as empresas que faziam o básico se tornaram privatizadas, viraram empresas do Estado para garantir leite, papel higiênico, essas coisas. Então, no Brasil, se continuarmos com o Estado nessa vertente de crescimento, é natural que começaremos a estatizar algumas. Vamos começar com a indústria de alimentos. A indústria de alimentos pode ser estatizada, depois de fornecimento de outras necessidades básicas. Já temos aí boa parte dos nossos insumos de produção já estatizado, a parte eletricidade, uma série de outras coisas, talvez até comunicações. Então tudo isso pode voltar a ser estatizado por um preço muito barato no quesito colapso econômico, considerando esse colapso econômico. Alô, L'Oréal, você já está por aí? Oi, Felipe, tô. Então, por gentileza. Então, vamos chamar um intervalo aí, já deu um intervalo? Eu fiquei muito tempo fora. Não deu intervalo. Não. Vamos então um pequeno intervalo e a gente volta já já. Vocês estão na Cultura Online Brasil com o programa A República. Fiquem por aí, a gente volta já já. Nosso programa A República, com a palavra, então, o professor L'Oréal, para dar a introdução, né, aos temas desse bloco. Bom, Luiz Felipe e Otávio, vamos voltar à questão dos movimentos sociais, para nós trazermos um pouco uma clareza sobre isso. Dia 13 agora nós teremos uma grande manifestação apolítica, né? Alguns setores da mídia querem fazer crer que as manifestações que vêm acontecendo no Brasil desde 2013 têm alguma relação com a Primavera Árabe, tem a relação com a Revolução de Kitchenware que aconteceu na Islândia, tem alguma relação com a Occupy, que aconteceu em Wall Street, ou os indignados na Espanha, teve também a mobilização estudantil de 2011 que aconteceu no Chile, né? Enfim, eu penso que não há nenhuma relação entre esses movimentos e o que aconteceu no Brasil. Por quê? Será que, por uma razão muito simples, todos esses movimentos, quando você vai verificar qual é a fonte e a origem, eles tiveram um patrocinador, né? Tem uma origem ali de alguma coisa e normalmente todos eles estão relacionados a sistemas políticos e a movimentos de esquerda. Não é o caso do Brasil, né? No caso do Brasil aconteceu o inverso. A população, por uma razão qualquer, e a gente entende, a partir do momento que há tanto descaso, tanta mentira, tanta corrupção no meio político, no meio empresarial, e o povo sabendo disso, né, há uma saturação, evidentemente. O povo está saturado. As pessoas não aguentam mais, né? É uma sinalização clara. E o Brasil é um país de dimensões continentais. É completamente diferente de uma movimentação que acontece na Islândia, que é um país pequeno, né? Então, e não foi combinado essas coisas, né? Agora a população está trocando e-mails e combinando, mas os movimentos são todos pacíficos e não tem pauta política, né? Então, é um movimento espontâneo, apartidário, horizontal, sem líderes. No início, sem uma pauta clara de reivindicações, agora tem uma outra reivindicação, né, que abrange, evidentemente, a moralização da política, etc., tal, mas ainda não tem uma pauta clara, né? Então, por todas essas razões, e esse movimento tem sido muito atacado. Penso que nós precisamos de defender a nós mesmos também, porque nem o sistema político, nem os sindicatos, né, nem determinados empresários estão querendo que a população se manifeste, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Queria ouvir a opinião de vocês dois, dado que o movimento ao qual vocês estão ligados, o Acorda Brasil, tem
propostas muito interessantes e claras, inclusive sobre a reforma da República, as liberdades individuais, a ideia de liberdade de propriedade, etc., né? A liberdade de proteção, enfim, aquilo que, de certa forma, no bom tempo dos Estados Unidos, que era a preservação do ser humano, do indivíduo, da pessoa humana, né? E a interferência mínima do Estado na vida dessa pessoa. Queria que vocês trouxessem para nós, para os nossos ouvintes, como é que vocês enxergam a importância dos movimentos sociais e o que é que nós temos que fazer como cidadãos para que a gente consiga ocupar um espaço que a política não permite e não deseja, e que é nosso. Eu posso mencionar o seguinte, se eu puder ter aqui o privilégio de falar antes do Otávio. Eu diria o seguinte: os movimentos, eles representam a sociedade civil, ou seja, a sociedade organizada. A sociedade em geral, ela não se mobiliza. É somente eu diria que elite, por falta de uma palavra melhor, mas uma elite mais consciente que vem da sociedade, essa resolve se mobilizar. No minuto que ela resolve se mobilizar contra a ilimitação dos poderes do governo, ou seja, a sociedade civil quer defender a sociedade contra o governo, das ações do governo, ela percebe que ela não tem os mecanismos que deveriam ser delas de proteção. Ou seja, não existe nenhuma instância do Estado brasileiro proteção da sociedade civil. Muito pelo contrário, existem garantias que o Estado vai poder violar direitos da sociedade e do indivíduo a qualquer momento, em qualquer esfera. Então, isso se denotou agora, se percebeu que os movimentos sociais não têm essa Constituição Cidadã de 1988, de cidadã não tem nada. Ela garante ao Estado mais poderes de intromissão e nenhum poder da sociedade de fazer impor qualquer limite ao Estado. Um exemplo, agora o governo federal está aumentando impostos. Em um Estado de Direito, a sociedade civil teria inúmeros momentos em que ela poderia limitar o governo federal, até mesmo na instância do indivíduo. O próprio governo federal seria limitado pela independência dos poderes, depois haveria os governadores de Estado, os senadores, que defendem os direitos do Estado, depois haveria o município, que teria a capacidade de se proteger contra o governo federal, e finalmente a família, o indivíduo, no Estado de Direito moderno, tem direitos e tem mecanismos que fazem com que ele garanta essa proteção. No Brasil não tem nenhuma camada, então, ou seja, o governo federal manipula e afeta diretamente o indivíduo de uma maneira muito mais impactante do que até mesmo um governo local aqui, de uma prefeitura. Então, o sistema de valores aqui do Brasil se percebe que está completamente invertido. Isso não é uma questão cultural. Isso é uma questão de modelo de Estado. O modelo de Estado que temos hoje é um modelo de uma interferência, ou seja, é um modelo garantindo ao Estado livre arbítrio sobre tudo e ao indivíduo e sua família nada. Então esse modelo é que se percebe que está completamente errado e que temos que fazer uma mudança muito profunda. E a sociedade civil, que é quem paga, a sociedade e a sociedade civil, que é o que paga pela sustentação desse Estado, essa não está sendo representada, está sendo espulhada. Então vivemos uma situação de tirania. Eu acho que os movimentos estão percebendo essa realidade. Talvez não estejam percebendo com a articulação dessas palavras que eu estou falando aqui agora. Isso é uma percepção minha. O Otávio, eu acho que já escutou isso, ele também tem essa mesma percepção, ele também tem outros pontos de vista, mais de ponto de vista global, que acho que são muito interessantes de ser escutados, mas é um fato. A nossa sociedade se revolta contra o fato que nós não temos mecanismos de defesa, e nós precisamos desses mecanismos de defesa. Então podemos entrar no detalhe disso mais tarde. Eu queria, obrigado Luiz pela referência, é uma deferência sempre para mim poder suceder você na fala, é uma deferência para mim, muito obrigado. Mas acrescentando ao que o Luiz Felipe falou, uma das coisas que eu noto
além do que ele falou, assim, o que a sociedade civil organizada pôde perceber, eu acho, é também aquilo que o L'Oréal no começo do programa mencionou. A sociedade percebeu a falta de representatividade que ela tem no Estado, no governo. Quer dizer, no momento em que você tem a maioria da população hoje com um claro desejo, né, de pelo menos retirar o mandato do mandatário, que não é legítimo, né, e a sociedade, não, como o Luiz disse, não tem esses mecanismos, a sociedade pôde perceber que ela não está sendo representada. A representatividade do nosso modelo de governo, ela inexiste. Então, a fórmula, né, hoje nós temos os movimentos sociais desde 2013 para cá, basicamente, a verdadeira maioria da população está tentando colocar a sua vontade, tentando expressar a sua vontade, e basicamente a maioria da população brasileira defende direitos individuais, defende a livre iniciativa. A população brasileira pelas pesquisas que a gente pode acompanhar, ela é uma população de natureza liberal conservadora, né? O que é o conservadorismo? Ele é a combinação do modelo econômico liberal, né? Modelo capitalista meritocrático, limitado pela ética cristã, né, que no caso do melhor exemplo que a gente tem no caso dos Estados Unidos, né, é a ética protestante, né, que basicamente você tem a principal crítica que a esquerda faz do capitalismo, né, que o capitalismo é selvagem e que se você tiver só o livre iniciativa, cada um vai pensar no seu e não vai ligar para a pobreza ou não vai ligar para a necessidade do menos favorecido, o que numa sociedade libertária pode até ser verdade, né? Mas porém numa sociedade igual à sociedade a sociedade que, digamos assim, que fundou os Estados Unidos, por exemplo, não era verdade. Porque os fundadores, né, os colonos americanos, eles tinham preceitos morais protestantes, cristãos protestantes, e a caridade ou a meritocracia aliada à moral e ética cristã, que hoje em dia você até mencionou, o L'Oréal mencionou, uma pessoa que ganha muito dinheiro nos Estados Unidos, ela quase que sempre é um caridoso, né? Ajuda na caridade, ajuda as universidades, ou ajuda entidades atividades para suprir necessidades do menos favorecido. Então, você não, nesse tipo de sociedade, você não precisa do Estado enorme para suprir a necessidade do menos favorecido, você tem a própria sociedade cuidando de si próprio, né? Então a gente percebe, o brasileiro, a maioria do brasileiro, ela tem esse valor moral, que é o que a esquerda precisa destruir para conseguir implantar o seu plano, né, de Estado totalitário, né, ou plano comunista. Então a sociedade, percebendo essa ausência de representatividade, não teve outra opção a não ser se mobilizar, né? Começou com mobilizações pela internet e hoje em dia a gente tem uma capacidade de mobilização maior, mas ela é autêntica, ela não é mobilizada por sindicato, nem por dinheiro público, nem por... a gente percebe, militando nesses movimentos, que foi realmente uma grande surpresa para o governo, que sempre teve, o governo que é do PT, por exemplo, que teve sempre o domínio das ruas, entender ou aceitar que hoje a sociedade vai às ruas por iniciativa própria, né? Até o movimento das diretas já, em 84, teve estímulo de órgãos de governo. Eu me lembro, eu era pequeno, mas eu me lembro que as catracas do metrô foram liberadas pelo Franco Montoro. Então você teve, até mesmo sendo um movimento que pedia diretas, que pedia democracia, redemocratização do país, teve muito estímulo governamental, teve muito estímulo de entidades, né, organizadas, e os movimentos de hoje, não. Eles são cidadãos que se uniram sem partidarismo, sem ideologia, basicamente apenas pedindo para serem representados e lógico, existe... o objetivo de moralizar a política, né, de prender os corruptos, que são os objetivos genéricos, e nós do Acorda Brasil nós temos uma pauta que procura ir além disso, e procura ir na estrutura que hoje rege o país e tentar promover mudanças nessa estrutura para justamente colocar o país, para que o país seja efetivamente uma república e que tenha princípios
que possam nos levar ao desenvolvimento e nos tirar dessa rota de colisão que nós estamos com essa rota de colisão que nós estamos hoje. Otávio, isso aí que você falou, por exemplo, existe um outro agravante em relação à forma como a população brasileira tem sido tratada pelos partidos políticos. Eu nunca vi isso em outro lugar do mundo com a gravidade que acontece no Brasil. Você veja que diariamente sindicatos, movimentos de esquerda vêm a público falar que vai sair com armas para assassinar a população. Né? E você tem líderes de partidos políticos da esquerda falando isso publicamente. Isso não dá cadeia para essa gente. Quer dizer, um cidadão não pode ameaçar um outro cidadão de morte. Entretanto, aqueles que são sindicalizados podem. Né? Quer dizer, é esse tipo de anomalia que o Brasil se acostumou. O Brasil, literalmente, ele vive um apocalipse sob todos os aspectos, porque nós não temos mais moral, não tem parâmetro moral mais. Não tem parâmetro moral, não tem parâmetro ético, então você não consegue discernir nada. Uma outra coisa importante no conclave, que o Cláudio e a Beatriz Kisses falaram, e que vai ser um tema do conclave de Brasília, você colocou aqui, uma presidente democraticamente eleita. Não, já está provado que essa eleição de 2014 da Dilma Rousseff foi fraudada pela Smartmatic. A do Lula primeiro não foi, a do Lula segundo não foi, a da Dilma primeiro não foi, a última da Dilma foi. Né? E o Brasil, eu não vi rapidamente, não sei se a informação procede, que o Brasil foi denunciado internacionalmente e que tribunais internacionais estão pedindo novas eleições, dado a comprovação da fraude na eleição brasileira. Então esse é um tema que vem ser discutido no conclave de Brasília também. Uma outra coisa que não pode, mas tudo hoje no Brasil... Inclusive, L'Oréal, só para te interromper, a Lava Jato vai provar até que houve fraude nas pesquisas eleitorais. Não, porque você precisa fraudar uma pesquisa para você poder depois fraudar a urna, para não dar na cara. Né? Então, a Lava Jato está traçando a rota do dinheiro, e o dinheiro do Petrolão parece que foi usado para comprar pesquisas. Quer dizer, a prova final é o fluxo financeiro que pagou uma pesquisa, por exemplo. Você pode acusar a pesquisa de ser comprada, mas você prova quando? Quando você acha o dinheiro que irrigou aquele instituto de pesquisa. A Lava Jato está encontrando que pelo menos uma pesquisa eles já denunciaram que foi comprada com o dinheiro do Petrolão. Então isso fecha o círculo. Você prova que a Smartmatic promoveu a fraude na contagem dos votos, e você prova que a pesquisa que saiu uma semana antes, que é aquela virada, né, que de repente o Aécio estava na frente, de repente uma semana antes a Dilma começou a virar. Aquilo foi comprado. E aquilo teve dinheiro do Petrolão que irrigou esse instituto de pesquisa, que parece que a Lava Jato já tem isso lá. É uma das próximas 7 ou 8 fases aí da Lava Jato, que a gente sabe que até a fase número 31 já está na prateleira do Ministério Público lá para ser deflagrado, né? E uma dessas fases vai ser só sobre as pesquisas eleitorais. E vão prender algum presidente de instituto de pesquisa aí que eu não sei quem é. Continua, desculpa, L'Oréal. Não, é esse o debate, porque você veja, Otávio, a gente pode dizer, diariamente os caras falam, as instituições brasileiras estão funcionando, mas é evidente que não estão. É evidente que não estão. Isso é uma mentira. Não é? Por exemplo, esse trabalho que esse juiz vem fazendo, a quantidade de críticas que esse homem vem tendo. Outro dia eu fiz um vídeo e coloquei na internet. A pergunta que eu faço é o seguinte: esse camarada, esse Sérgio Moro, ele lida com a mesma legislação que todos os juízes do Brasil lidam, não é? Confere. Como é que os outros juízes do Brasil não conseguem botar nenhum corrupto na cadeia? Não estou falando de político, porque ele não está na esfera dele, ele tem que pedir autorização para o Supremo. Estou falando de empresário. Que é na esfera do juiz em que ele atua, né? Porque político tem foro privilegiado, que é um outro problema. Nos Estados Unidos, político não tem foro privilegiado, por exemplo. Você vai dizer não tem roubo? É claro que tem. É claro. Só que lá o cara não tem foro privilegiado. Quando ele é pego com a boca na botija, pronto, ele renuncia imediatamente. Aqui não, aqui vai para o Supremo, você vê, o Procurador-Geral da República, ele não deixa passar uma denúncia contra o PSDB, engaveta todas, e a Dilma ainda fala que eles não têm um engavetador? Claro que tem. Não, como é que funciona essa coisa? Efetivamente, o juiz Sérgio Moro, por que os outros juízes, o Brasil é um país gigante, não conseguem atuar? O que está acontecendo no reino da Dinamarca? Entre outras coisas,
por uma razão qualquer, conseguiu se formar uma equipe fantástica. Uma outra mentira que, notadamente, o PT vem criando é que a Lava Jato foi construída para perseguir o PT. Mentira! A Lava Jato foi criada em 1997 no governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? E agora parece que estão recuando ao governo do Fernando Henrique, já falaram que vão chegar ao Collor, né? E falaram que vão chegar ao Sarney. Excelente! Que cheguem todos eles. Tem que botar essa gente na cadeia. Então, ficam esses caras. Como é que pode? Essa gente que assalta os cofres da nação, né? E nós não podemos fazer nada e nem reclamar, e quando a gente reclama, esses partidos políticos absolutamente corruptos, todos eles, sem exceção de nenhum, manda a sociedade brasileira ficar quietinha. Porque as instituições da República estão funcionando perfeitamente. Claro que não estão funcionando. Né? O presidente do TSE, o Dias Toffoli, que é um problema que o Conclave vai trazer também, que a Bia Kicis falou na semana passada, e o Cláudio Tonelli também, que é um grande especialista nisso, e é um dos caras que ajudou, né, a denunciar e fez essa checagem das urnas. Porque isso é matemático. 2 mais 2 tem que dar 4, não pode dar 10. Ué, como é que é a eleição da Dilma Rousseff, ao invés de dar 4, dá 10? Não pode. Né? E deu 10 no Brasil inteiro. Então, quer dizer, que panaceia é essa? E o fato o mais grave foi isso. A primeira eleição do Lula não foi fraudada. Não teve Smart Martic ali fraudando. A segunda, também não. Na primeira da Dilma, não teve. A segunda teve. Então, ela foi eleita democraticamente? É evidente que não. Ela não é a presidente do Brasil. A eleição foi fraudada. Né? Então, e o povo brasileiro, agora lá fora, eu não sei se essa informação corresponde à realidade, mas o que eu vi hoje é que o Brasil foi denunciado internacionalmente. Né? E é bom que seja, porque esse país está uma imoralidade. Quer dizer, e aí é só a eleição da Dilma que foi fraudada? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Você vê o mesmo problema em São Paulo. O Russomano estava ganhando, não é? Do dia para a noite vira e ganha o Haddad. Como é possível uma coisa dessa? Como? E em muitos outros lugares, onde todos esses grandes caciques, esses partidos, então, é preciso passar limpo. E você vê, o presidente do TSE, o Dias Toffoli, faz uma apuração a portas fechadas, que é ilegal. Né? O presidente, um dos ministros do Supremo, frauda, né, o processo de impeachment na frente das câmaras e de todo o Brasil, e ninguém faz absolutamente nada, e simplesmente a oposição não se posiciona sobre nada, como se tudo estivesse funcionando. Quer dizer, a gente tem fraude do ministro, tem fraude no Supremo, tem fraude no Executivo, tem fraude no Legislativo, tem fraude no Judiciário, tem fraude em tudo quanto é lugar. Como é que as instituições da República estão funcionando? Funcionam para eles, porque de fato é uma democracia deles. Eles são os donos do poder. Nós não somos nada. Nós só estamos aqui para pagar imposto para essa gente, para eles se enriquecerem cada vez mais. Essa é a realidade do Brasil hoje. Né? Então, assim, vamos agora entrar numa outra questão. Otávio, eu queria que você falasse para nós sobre uma perspectiva econômica diante deste cenário absolutamente caótico, em que nós não temos, parece que, uma economia consistente. Ela é uma economia socialista, travestida de capitalista, e de capitalista ela não tem nada. Né? Os bancos completamente comprometidos com o esquema, uma dívida. Falar, os Estados Unidos têm uma dívida interna enorme. Bom, não se compara a dívida americana com a dívida brasileira, porque os Estados Unidos têm capital. Mesmo que, como o Luiz Felipe e você mesmo colocaram, a economia americana, como o comunismo foi entrando dentro da economia, hoje a economia tem essa quantidade de problemas dentro da economia, resultante exatamente da estatização da economia dos Estados Unidos, o que é a prova cabal. Né? A Europa, os problemas que a Europa está tendo. A ONU soltou uma documentação oficial que a Suécia, em 20 anos, será um país de terceiro mundo. A Suécia. É algo impensável. Né? Falar que a Suécia, em 20 anos, vai ser um país de terceiro mundo, exatamente porque adotou o maldito do pensamento da esquerda. A esquerda faliu o mundo inteiro.
O mundo inteiro. Eles levaram o mundo inteiro ao colapso e essa gente é tão cínica que eles botaram a culpa no capitalismo. Então eles foram matando o capitalismo e foram criando oligarquias regionais, né, onde você tem que roubar o povo o tempo inteiro para manter metacapitalistas no lugar. Isso não vai levar a bom termo. Assim, eu queria que você fizesse um prognóstico desses últimos 20 anos para nós, né, que foram, no meu entendimento, por que os 20 anos? Porque foram os 20 anos em que o Brasil literalmente meteu o pé na jaca na estatização da economia. E todo mundo fala que o Fernando Henrique privatizou a economia. O Brasil é tão esquizofrênico que fala que o Fernando Henrique privatizou a economia. Né? Enfim, diante de uma coisa dessa vai se falar o quê? E o Lula aprofundou, evidentemente, a Dilma, então, nem se fala o que essa mulher vem fazendo em termos de o último momento da antessala de instauração do comunismo mesmo, sob todos os aspectos, dentro de um aspecto econômico. Bom, essa é a minha visão. Eu queria que você fizesse um prognóstico para nós desses últimos 20 anos e quais são as sugestões de recuperação que a gente pode ter, né? O que é preciso fazer? Certo. Ótima oportunidade, Loriel. Até para entrar nesse tema, gostaria de tomar 1 ou 2 minutinhos para explanar sobre como nós chegamos 20 anos atrás, né? Quer dizer, em vez de começar de 20 anos atrás, eu vou rapidamente passar por o que aconteceu do ponto de vista global no pós-guerra, né? Você teve, após a depressão, você teve a Segunda Guerra Mundial, e o resultado da Segunda Guerra Mundial foi basicamente a destruição dos meios de produção na Europa, a destruição dos meios de produção no Japão, e o que sobrou no pós-guerra foi o único país com potência de produção, com meios de produção em massa, em grande escala, para basicamente alimentar o mundo, os Estados Unidos, né? E os outros países iam a demanda mundial. Então, os Estados Unidos emergiu como grande potência, e nos 20 anos que se seguiram, os meios de produção americanos chegaram ao limite, né, porque basicamente eram os Estados Unidos produzindo e suprindo o resto do mundo com produtos. Na década de 60 você tinha a capacidade de 60 e final de 60 já a capacidade produtiva americana toda esgotada. Os meios de produção na Europa e no Japão já estavam restabelecidos, quer dizer, você passou a ter manufatura, produção novamente na Europa, no Japão, e os Estados Unidos mudou de economia produtora para economia consumidora, né? Você teve uma crise na década de 70, e os países chamados de terceiro mundo, todos eles tinham o objetivo de participar dos meios de ser produtores, né? A forma de desenvolvimento que os países adotaram, quer dizer, vamos ser produtores e vamos passar a vender para o grande mercado consumidor, que era dos Estados Unidos, né? Então o Brasil passou a ser um país só para chegar de 20 anos para cá, eu estou passando rapidamente por isso. O Brasil adotou um modelo desenvolvimentista, né? A gente sabe que o Getúlio era, quando saiu do poder, o que ele fez foi basicamente, começou a grande corrida estatizante com o Getúlio. O momento após o Getúlio foi um momento desenvolvimentista do Juscelino, mas também sempre ligado, né, aos interesses estrangeiros, interesses basicamente não era um capitalismo como a gente gostaria que fosse, era oligárquico, porém foi como o Brasil cresceu em termos de renda e emprego, isso não foi sentido, né? A gente sentiu isso na década de 70 com os militares no poder. A gente, por incrível que pareça, eu gosto sempre de dizer que os militares, do ponto de vista de direita e esquerda, eles foram de esquerda, porque eles estatizaram, eles aumentaram as estatais que já existiam de forma enorme, né, em grande estilo, né, e todo o modelo de desenvolvimento, né, de urbanização adotado pelos militares, ele acabou implicando em aumento de empresas estatais e aumento do tamanho do Estado também, né. E isso foi esgotado, né? Isso chegou a um esgotamento com a crise mundial do petróleo no final da década de 70 e que provocou a crise de dívida no Brasil. Então, na década de 80, durante a nossa redemocratização, por assim dizer, nós nos encontrávamos então extremamente endividados, com uma hiperinflação,
E com a poupança basicamente reduzida a zero, né, pela nossa inflação, quer dizer, foi consumida pela inflação, o país não tinha poupança e não tinha capacidade de crescer os meios de produção. Então o nosso crescimento da década de 70 estagnou em 80, e foi aí que eu entro para fazer o resumo dos últimos 20 anos a partir desse momento. Nós tivemos uma renegociação de dívida no final da década de 80, e que os grandes interessados em renegociar nossas dívidas eram os próprios credores, né, os bancos de fomento e os grandes bancos estrangeiros que detinham a dívida brasileira. O Brasil já tinha entrado em moratória, promoveram junto ao Tesouro Americano a renegociação, né, o Plano Brady, e com isso nós tivemos então foi dado início ao plano que a gente esse momento que o Fernando Henrique assumiu, né, depois da negociação das dívidas da América Latina inteira, não foi só do Brasil, né, o México renegociou, vários outros países foram na cola, onde houve uma abertura para capitais estrangeiros, porque o país não tinha poupança para fazer os investimentos, mas não houve nenhum momento por parte do governo Fernando Henrique redução do tamanho do Estado. Todo esse capital estrangeiro que entrou, basicamente foi direcionado e houve uma grande concentração dos meios de produção na mão de poucos. Se você vê, por exemplo, os bancos, a gente tinha na década de 90 300, 400 bancos no Brasil, e o Fernando Henrique fomentou a entrada de estrangeiros, e com o plano Comproer, quer dizer, ele começou a maioria dos bancos que tinha problema, que já vinha com problema da década de 80, que não foram saneados. Na primeira crise de dívida que você teve na década de 90, a maioria dos bancos ficou com problemas financeiros, com as altas de juros que eram constantes, né, porque a gente não tinha um controle, a gente não tinha blindagem contra uma crise externa, né? Então tivemos várias vezes, a única solução para se blindar era subir os juros. Então você quebrou o sistema financeiro algumas vezes e ele foi parar na mão de meia dúzia de bancos estrangeiros e 2 grandes bancos brasileiros. E hoje nós estamos com quase nenhum banco estrangeiro mais, estão todos indo embora. E a mesma coisa aconteceu com as empresas, né? Você tem cada vez menos competição, porque essa grande privatização que foi feita, ela não foi feita de uma forma a respeitar a livre concorrência, ela foi oligárquica, né? Quer dizer, foram os grandes grupos que tiveram benefícios, hoje são menos grupos ainda, e o momento onde você deveria usar o superávit, né, de toda essa privatização para equalizar as contas do governo, isso não foi feito, né? Todas as reservas que vieram na década de 90, fruto das privatizações, o Fernando Henrique teve que usar para conter o câmbio, que era fixo. Então a gente tivemos 100 bilhões de reservas entrando entre 95 e 97, e em 99 já estávamos de 100 caiu para 10 de novo, por conta do câmbio fixo, que teve que ser, inclusive foi uma das razões que ele se reelegeu, foi ele durante aquele período de 1998, 99, ele, em vez de liberalizar o mercado de câmbio, ele resolveu fazer intervenções no câmbio, ele e o Banco Central, e acabaram com a nossa seguro, que era a reserva cambial, e nós fomos obrigados a desvalorizar a moeda no pior cenário, e isso trouxe uma crise que nós tivemos uma sorte de não piorar a crise, porque logo após a desvalorização, o mercado de commodities mundial começou a ter uma recuperação e o boom, que coincidiu com a eleição do Lula. E isso trouxe, digamos assim, mais 6 ou 7 anos de bonança para o país, mas que não foi um grande ganho de eficiência, não foi o país que houve eficiência ou que cresceu em competitividade. Nós tivemos o boom de commodities que veio com a urbanização e a entrada da China, né, no mercado internacional. Ela passou a ser uma consumidora de commodities, porque ela entrou no mercado de produção de forma grande, consumindo a nossa principal commodity, que é o minério de ferro. O minério de ferro subiu de $30, que era o preço histórico, para 180. Isso trouxe uma quantidade de renda para o país que não foi fruto de eficiência, não foi fruto de competitividade, foi nós sermos abençoados por ser o maior produtor de minério de ferro do mundo. E isso deu uma quantidade de capitais extra ao Brasil, que permitiu que o governo aumentasse mais ainda a sua interferência, aumentasse mais ainda a sua tributação, seus repasses sociais,
Mas todo mundo sabe que commodities não sobe para sempre, é cíclico. O mercado de commodities ele é cíclico. São 10 anos para cima, 15, 20 anos para baixo. 10 anos para cima, 15, 20 anos para baixo. Ele sobe mais rápido, ele cai em 20 anos de forma menos agressiva, mas ele cai ou fica estável. Então agora nós entramos num momento que o mercado de commodities não vai nos ajudar. Nos próximos 5, 10 anos não vamos ter ajuda. Então a realidade do Brasil dos últimos 20 anos nós gastamos toda a renda que nos caiu no colo por conta do boom de commodities. Nossa capacidade manufatureira diminuiu nesse período, porque nós ficamos com um câmbio forte durante 10, 15 anos. Passamos a quase não produzir muito menos aqui no Brasil, porque se usava o excedente cambial para importar produtos e a competitividade da indústria nacional foi sendo corroída, né? Então hoje nós estamos com o parque industrial sofrendo, né? O parque industrial está reduzido, e isso nos coloca numa situação de novamente ter que para nos tornar atrativo, ser um país barato novamente, para tentar se reerguer. Por isso o câmbio está nesse nível. Hoje a gente não tem mais acesso a comprar de fora por conta da fraqueza da nossa moeda, e o Brasil precisa encontrar uma vantagem competitiva hoje. Nós não temos uma vantagem competitiva na manufatura hoje, não temos uma vantagem competitiva nos setores não só dos setores de manufatura, mas a nossa vantagem competitiva nos setores de commodities ela não existe mais, porque os preços caíram. Então, e nós estamos vivendo hoje de excesso do finalzinho do crédito que foi concedido, né, que os bancos deram para as empresas, e que isso esgotou também, né? Com essa taxa de juros, com essa recessão, ninguém mais vai tomar empréstimo. Não adianta você querer empurrar crédito para sair dessa crise, você não consegue. É aquela máxima, né? Você tem um elefante que você quer que ele beba água, você leva ele até o lago, encosta a cabeça dele, mas se ele não quiser abrir a boca e beber, ele não vai beber. E hoje o cidadão brasileiro as famílias brasileiras estão altamente endividadas e não tem essa disposição e nem essa coragem para sair tomando financiamento para comprar nem casa, nem geladeira, nem fogão. Então, a situação brasileira ela remete novamente a uma busca de uma vantagem competitiva que, na minha opinião, ela tem que vir do agronegócio e de alguns setores industriais, onde a gente é competitivo. E com a redução do envolvimento do Estado na economia, desoneração fiscal, que é uma coisa difícil de falar, na cabeça de um governo de esquerda isso é que nem falar grego, porque eles não entendem. E se você fizer essa desoneração, se você reduzir o tamanho do Estado, que é uma coisa que nem a nossa Constituição permite hoje, talvez precisemos de uma constituinte nova, não sei, isso o Luiz até vai poder falar melhor do que eu, que ele é o especialista nisso. Sem isso, e sem uma desoneração, sem uma redução de carga tributária, você não consegue deixar o cidadão voltar a ter o seu espírito empreendedor. Que a solução está nos indivíduos, Ariel, Luiz e ouvintes. A solução não está no Estado, não está no governo, não está em aumentar ou diminuir esse ou aquele benefício. A solução está em deixar os indivíduos do país com capacidade e com espírito empreendedor buscarem as formas de voltar a produzir riqueza aqui no país. É isso que eu tenho a dizer por enquanto. Otávio, se eu puder complementar, que você levantou alguns pontos importantes e eu vou reforçar aquilo que você falou. Por favor. Bem lá atrás, que você falou que numa sociedade, não numa sociedade, mas num contexto de liberalismo econômico, o Estado, de fato, ele não está presente, como ele está presente hoje, fazendo tudo, monopolizando, estatizando tudo. E a sociedade, pelo seu próprio acúmulo de capital, como ela é permitida acumular capital, ela se ajuda. Ela suplanta a necessidade de ter Estado. E o ponto principal aqui, de por que não queremos Estado na nossa sociedade? Porque o Estado é a maneira mais eficiente, mais ineficiente e mais cara de você fazer qualquer coisa para qualquer um. Então, por isso que o Estado intervindo em qualquer setor da economia e da sociedade tem que ser, de fato, a última opção. É quando, de fato, todas as outras opções que existem dentro de uma sociedade livre falham. Incluso o mercado é uma função de uma sociedade livre. Então, não podemos deixar que a sociedade, o Brasil, se o Brasil se enriquecer, se a sociedade se enriquecer, os valores que ela precisa ter, a orientação que ela precisa ter, é de ajudar o próximo.
é de ajudar aquele, porque se ela não fizer isso, o Estado vem e começa a ajudar, e disso começa a crescer todo esse ciclo de novo. E aí, o que o Otávio mencionou aqui, a análise dele está muito perfeita, o contexto do Brasil nos últimos 20 anos, em termos das commodities sustentando o nosso meio de vida, crise é inevitável, crise mundial e crise interna, para fazer as reformas estruturais que precisa. Existem reformas estruturais na economia, existem reformas estruturais no governo. As duas são entrelaçadas. Na economia, você tem duas coisas. A primeira, o nível de estatização, mais uma vez, estamos com 149, quase 150 estatais. A maioria delas deficitárias. A maioria delas consome imposto. Elas não contribuem em nada. Então, a privatização e a quebra de monopólios estatais é imprescindível. Agora, eu vou argumentar uma coisa extremamente polêmica aqui. Se nós privatizarmos tudo, ou seja, não existe mais BNDES, não existe mais Caixa, Banco do Brasil, não existe mais Petrobras, está tudo na mão do mercado, nós estaremos com uma equação econômica muito similar ao fascismo. Por quê? Porque ainda temos que desregulamentar. Vamos lembrar, o fascismo, ao contrário, não ao contrário, mas é um grau de socialismo, é o grau mais brando de socialismo. Com o fascismo, você controlava tudo. Você controlava preço, controlava fornecedor, controlava leis trabalhistas, você controlava as empresas, mas você não detinha controle capital. Os meios de produção ainda estavam na mão do indivíduo. E o capital ainda era privado, existia, de certa maneira, um mercado regulamentado. Mas isso é fascismo. O fascismo é nada mais do que o socialismo sem as estatais. Basicamente é isso. Então, temos que ainda desregulamentar todos os setores da economia para que tenhamos ainda uma capacidade de você criar um mercado livre. Livre de quê? Livre de governo regulamentando e de estatais e monopólios afetando e distorcendo o preço. Então, essa que é a realidade que nós precisamos ter na parte econômica. Na parte política, vamos entender que ela não está descasada da parte econômica. Se nós somos, vamos entender, uma coisa que eu falo com frequência e gera uma certa polêmica, mas isso é um fato. Qual é o melhor sistema econômico para um ditador? É um sistema socialista. Por quê? No sistema socialista, você controla os meios de produção, você controla os mercados, você controla todos os segmentos da sociedade da economia. Então, uma coisa puxa a outra. Nós temos um sistema político que precisa de um sistema socialista, porque é um sistema quase totalitário, estamos chegando no totalitarismo quase completo, acho que essas movimentações sociais deram um break nesses planos totalitaristas. Então, nós estamos quase chegando num comunismo pleno, né, de controle total. Mas foi brecado esse. Então, existe um problema estrutural político para se reequacionar, para dar liberdade econômica. O sistema político atual não vai garantir liberdade econômica. Isso é um fato. É um fato que eu posso dizer aqui, assinar embaixo em cartório. O colapso que estamos vivendo agora econômico pode até gerar medidas de liberalização, de desregulamentação, de desestatização da economia. Mas elas não vão ser duradouras se não houver a reforma política. A reforma política precisa acontecer no sentido de tirar o governo de Brasília, tirar o poder do governo central, sobretudo o poder executivo, precisa ser fragmentado. A população, a sociedade civil que paga os impostos, a classe média, precisa ter acesso ao sistema político. E quando você cria esses acessos, cria essas alavancas de controle, que a sociedade civil passa a ter o controle, você naturalmente cria uma sociedade conservadora. Porque nenhuma sociedade é imbecil o bastante de criar tributo sobre si mesma. Nenhuma sociedade é imbecil o bastante de criar intervenção de um outro órgão tirânico fora ela mesma. Ela quer ter o controle, ela quer ter essas liberdades. Então, se você dá liberdade para a sociedade organizada de poder fazer essas mudanças, elas vão ocorrer quase que naturalmente. O sistema vai ser ajudado pelas ações da sociedade. Hoje em dia, isso que eu estou falando é ficção científica no Brasil. Todo mundo fala, o que você está falando? Sociedade civil controlando o governo? Como é que é? Que loucura é essa? Loucura é você que não viajou e não morou fora, que é um privilégio, desse fato. Isso é um privilégio que eu resguardo com extremo agradecimento a todas essas oportunidades que foram me dadas. Mas elas me mostraram uma realidade de vida
em que a sociedade civil controla o seu destino e não é controlada por governos e Estados. Essa que é a realidade. E é essa a realidade política que temos que começar a fazer essas mudanças. É para esse lado também que temos que fazer a mudança política, tanto da parte econômica quanto da parte política, para as duas se equacionarem e criarem sustentabilidade. Bom, pessoal, estamos chegando aqui no final do nosso programa. Eu acho que gostei muito do programa. Acho que nós conseguimos abordar aqui em 2 horas alguns aspectos que a maioria da população não ouve em nenhuma mídia de nenhuma forma. A gente discute isso em off entre pessoas comuns, né? Mas a população não sabe. Então há uma desinformação absoluta. Então, e uma característica nossa aqui, e o Felipe nesse aspecto que vem mobilizando cidadãos do mundo inteiro, né, porque nós de fato precisamos, dentro do Brasil, de importar, no bom sentido, né, modelos em que as pessoas são de fato livres. Que é uma lástima esta questão do Estado. O Estado te dá o direito de você ter direito de respirar. Isso é o Estado democrático. Quando o governo me dá o direito de ter direito à saúde, é porque eu não tenho saúde, né? Então, isso é preciso que a população entenda isso. E esses termos são, diariamente, a mentira entra dentro da casa das pessoas e as pessoas não têm dados reais para lidar com a mentira que vem sendo contada para elas. E é preciso que se construa também uma realidade, que essa realidade caia em cima do ombro de todos os políticos. O PT tem sido demonizado. Não, a base fulcral da estatização brasileira dos últimos 20 anos, o modelo dessa estatização é do PSDB. É do PSDB. Ele deu o pontapé e fincou. E a Constituição de 88, construída por toda essa gente, é que deu margem a isso, né? Então, de fato, pontualmente falando, desde 1930, o Brasil vem sendo implementado no Brasil, sistematicamente, um programa de governo comunista. Silencioso. Né? E está chegando na abertura total desse programa. Esse é o objetivo deles. Eles querem chegar a implantar o comunismo ipsis literis no Brasil, onde a economia vai funcionar mais ou menos, o resto é tudo privatizado, é tudo estatizado, que é o que nós temos agora. O governo determina até onde a gente pode ir, até o que eu posso pensar e o que eu não posso pensar. Então, se isso é liberdade, de fato, eu não sei mais o que nós estamos vivendo. Mas, enfim, semana que vem, para os nossos ouvintes, nós faremos mais convidados do Conclave de Brasília. Mais uma vez, queremos agradecer ao Dr. Hugo, à Lilian Goulart, ao Dalmo e a todos os organizadores do Conclave no Brasil e no exterior. Repito, cidadãos do mundo inteiro de uma forma apartidária, né, trabalhando para, de fato, construir um mundo melhor e mais feliz e mais pacífico para tudo e para todos. Boa noite para todo mundo, muito obrigado pela audiência e até a semana que vem no A República. Lembrem-se sempre, as ideias têm consequências. Há ideias boas e há ideias más. Boa noite. Bem, vocês lá no Brasil, a partir de agora continuem conosco. Nós gostaríamos de agradecer ao Sr. Luís Filipe de Orleans e Bragança, que nos deu o prazer, nos trouxe e elucidou alguns ouvintes, espero que sim, e também ao Sr. Otávio Fulcuri, além da L'Oréal, que nós realmente temos o prazer de, numa voz que ele sabe tão bem, que realmente é de informar, de explicar, sob o ponto de vista dele. Mas aqui, a Cultura Online Brasil, nós respeitamos todas as opiniões. Tenham todos uma ótima noite e continuem connosco, porque música brasileira é por aqui que vocês ouvem.